Já estamos no próximo episódio. Agora me explica que história é essa de cortina. Não se preocupa que você já vai entender. O negócio agora vai começar a esquentar. Esquentar? Mano, eu achei que a guerra era fria. Só desce a vinheta aí, por favor. Bom, eu só falei que as coisas iam esquentar porque, bem, até aqui eles eram aliados. Cara, se você não sabe a matéria, não vem tentar me ensinar. Todo mundo só fala deles brigando. Vou te provar já que você não acredita. Ah, o Stalin eu já conheço. Mas quem que é o careca e o do meio? Esse careca foi o primeiro-ministro do Império Britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos poucos chefes de Estado europeu a realmente resistir à invasão nazista. Ele se chamava Winston Churchill. Agora, o do meio é o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América. Cara, não tô entendendo. O Império Britânico apanhou a guerra inteira, viu esses dois roubarem o lugar dele e agora chama os caras pra tomar chazinho. E eles toparam. Esses três não deviam se odiar, não? Decore essa frase. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Essa aliança inusitada foi fruto da ocasião. Com os nazistas tocando terror na Europa, ingleses e americanos já haviam deixado de lado antigas desavenças e se uniram. Quando Hitler foi pra cima da União Soviética, foi natural que os aliados tivessem interesse em colaborar com os soviéticos, mesmo que eles odiassem os comunistas. Essa foto que eu te mostrei foi tirada num dos principais encontros entre os chefes de Estado dos aliados. Ah, então essa reunião não foi só pra tomar chazinho, né? Imagina, bro, só pra tomar chazinho não. O que esses caras estavam tentando fazer era decidir como as coisas seriam a partir dali. Na primeira reunião, Yalta, onde aquela foto que eu te mostrei foi tirada, o Império Britânico, os Estados Unidos e a União Soviética dividiram como iriam ocupar a Alemanha depois da guerra. Washington também queria um acordo oficial para que Moscou participasse da recém-criada ONU. Porém, com a rendição oficial da Alemanha em maio de 45, uma nova reunião se fez necessária. Tem foto dessa aí também? Saca só. Essa reunião ocorreu em julho de 45 na cidade alemã de Potsdam. Lá os vencedores decidiram uma par de coisas. Algumas outras não ficaram combinadas em nenhuma reunião. Aconteceram no calor da guerra, como por exemplo a ocupação do leste europeu pelo Exército Vermelho. A União Soviética preencheu o buraco deixado pelo recuo nazista e estabeleceu uma zona de influência naquela área, a famosa Cortina de Ferro. Saquei! Aí que tá a tal da cortina. Isso! E foi aquele careca, o Churchill, que em 1946, durante um discurso, declarou que uma cortina de ferro havia sido baixada na Europa. Mas vale ressaltar que essa cortina só se fechou quando os comunistas tomaram o poder na Tchecoslováquia em 1948. Nascia então o Bloco Socialista. Mas então a aliança deles já acabou? Mais ou menos. O Império Japonês, aliado da Alemanha, não estava oficialmente derrotado. Apesar das chances de vitória japonesa serem mínimas, o país ainda não havia se rendido. Inclusive, enquanto eles tomavam um chazinho, Churchill e Roosevelt estavam tentando convencer Stalin a declarar guerra ao Japão. O fim da aliança e da guerra só veio mesmo com as bombas atômicas de 1945. Nossa, que exagero! Você não disse que eles não tinham nenhuma chance de ganhar? Segundo o general Douglas MacArthur, não havia justificativa militar ou estratégica para bombardear o Japão. Já estava mais do que claro que os Estados Unidos e a União Soviética seriam as potências dominantes após a Segunda Guerra. O uso da bomba foi político. Político? Como que jogar uma bomba atômica em alguém é político? As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram uma demonstração de força direcionada ao resto do mundo e sobretudo aos soviéticos. Nenhuma outra nação possuía ainda esse poder destrutivo. Na verdade, nem mesmo os cientistas que desenvolveram a bomba sabiam o real impacto dela em seres humanos. Mas por que eles tinham que demonstrar essa força? O importante é você entender que, embora os Estados Unidos estivessem em melhores condições econômicas, afinal grande parte da União Soviética foi arrasada, eles viram a ascensão dos soviéticos como algo muito perigoso. Não se esqueça de que o próprio projeto socialista ainda é temido pelos países capitalistas. Apesar de ter sofrido muito com a guerra, a União Soviética obteve conquistas importantes. No plano político e ideológico, tomou a cidade de Berlim, libertou inúmeros territórios do controle nazista e obteve o apoio de intelectuais do mundo todo. Nossa, eles estavam mandando bem. Agora, no plano estratégico, o Exército Vermelho permaneceu ocupando grande parte da Europa Oriental. Além disso, o próprio território da União Soviética tem um valor geopolítico inestimável. Inestimável? Como assim? Cara, olha para a União Soviética, não é só o tamanho que conta. Um estrategista militar chamado Mackinder formulou o conceito de Heartland. Ele acreditava que quem dominasse a Europa Oriental teria o controle de toda essa região. Segundo ele, o Heartland seria o primeiro passo para uma potência controlar o mundo, pois está bem protegido de ataques por mar ou por terra. Concentra muitos recursos naturais e terras de cultivo e ainda por cima está entre 3 continentes. Tá,
Mas e daí? E daí, esses 3 continentes juntos são quase o mundo todo pra começar. Se alguém controla eles, o resto do mundo ficaria isolado e não teria recursos nem população suficiente pra fazer alguma coisa. Essa Ilha Mundo tem esse nome porque quem controla ela, controla o planeta. Então já saquei por que os Estados Unidos queriam mostrar a bomba deles. Por quê? Pra deixar bem claro que mesmo com o exército nóia da União Soviética em cima do pico mais da hora, eles ainda podiam mandar o rolê pelos ares. Mas só não entendi por que os Estados Unidos não quiseram explodir o bigodudo de uma vez. Os caras não iam querer fazer nada contra uma bomba atômica. Até podiam querer, mas esse não é o ponto. Nenhum dos lados era idiota e sabiam que se rolasse briga ia ser feia. Lembra que eu te falei que o Roosevelt estava tentando convencer o Stalin a participar da ONU? Exato. O objetivo deles era mediar possíveis conflitos. Nossa, que civilizado. Tava esperando mais tensão. É aí que o bicho pega. Se não era uma boa começar uma briga, eles apelaram para outras formas de domínio. Os Estados Unidos já vinham construindo uma forte indústria cultural. Por exemplo, o cinema e a publicidade foram os grandes difusores da cultura americana, The American Way of Life. Mas de fato, eles fizeram mais do que isso. Logo no fim da Segunda Guerra, cada um fez sua tentativa de determinar sua zona de influência. A União Soviética formou o Cominform, uma organização voltada para a integração, ou controle, segundo alguns historiadores, dos partidos comunistas de todo o mundo. Já os Estados Unidos associaram intervenções político-militares, como no caso da Turquia e da Grécia, com uma abordagem preferencialmente econômica, o Plano Marshall, peça-chave de sua política externa que previa o auxílio financeiro na reconstrução da Europa. Nossa, que gente boa esses gringos. Não, cara. Depois eles ganharam bastante grana com os juros dos empréstimos. Além do mais, esse dinheiro foi quase todo de volta para os Estados Unidos. Afinal, de quem mais eles iriam comprar as coisas que precisavam para reconstruir a Europa? Que ligeiros! Os caras emprestavam a grana, que depois voltou pra eles pra pagar a reconstrução da Europa, e ainda por cima ficaram colhendo os juros anos depois. Vixe, o tal do Cominform deu tão certo quanto isso? Não, ele acabou relativamente rápido. Alguns partidos rejeitaram a autoridade da corrente stalinista, que já vinha enfraquecida desde o final da Segunda Guerra. Com a morte do Stalin em 1953, o programa enfraqueceu e logo chegou ao fim em 1956. Os soviéticos perceberam os méritos da estratégia americana e decidiram reagir com o Comecon, seu próprio programa de auxílio econômico. Essa ajuda soviética foi fundamental na consolidação do bloco socialista. Aposto que isso só deixou os americanos mais na nóia ainda. Claro, preocupados com o fortalecimento do bloco socialista e visando limitar sua influência, as potências da Europa Ocidental se uniram aos Estados Unidos para assinar o Tratado do Atlântico Norte, acordo que garante mútua proteção em caso de ameaça militar a qualquer membro signatário. Essa aliança militar ficou conhecida como OTAN. Então os americanos já estavam com o time fechado. E para não ficar atrás, a União Soviética, alguns anos depois, criou um mecanismo militar similar, chamado Pacto de Varsóvia. Como se eles estivessem se preparando abertamente para um grande conflito. Um conflito que talvez tivesse acontecido caso eles não se igualassem no poderio atômico tão rapidamente. Em 1949, graças à competência de seus espiões e aos méritos de sua indústria, a União Soviética já possuía a tecnologia e o conhecimento para desenvolver a tão temida bomba atômica. Esses dois não estão para brincadeira, não. Pois é. O poder de destruição deles era tão grande que se eles fossem brigar ia resultar na aniquilação completa dos dois lados. Faz algum tempo que a humanidade tem o poder de destruir o planeta. Nossa, agora saquei. Por isso Guerra Fria. É exatamente por isso que essas duas nações tiveram que bitolar em alternativas para dominar a outra sem que uma guerra estourasse. Então, eles nunca chegaram a brigar. Não é pra tanto, mas isso, meu caro, é no nosso próximo episódio. Falou! Só no próximo episódio? Se você gostou e quer saber o que vai acontecer tanto quanto eu, se inscreve aí no nosso canal que semana que vem tem mais.